Olá, meu amigo, minha amiga. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José, fechando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro de sexta-feira, trazendo informações muito interessantes e outras que confirmam algumas análises que temos feito aqui no nosso Portal do José sobre o que está acontecendo com o governo federal, especialmente com o entorno do presidente da República e por que ele está se colocando em algumas situações que acabam gerando ali uma série de bombardeios, né? Isso é de propósito? Isso é articulado? Ou será que as coisas estão meio desandadas, né? Vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça. Dê seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros. Bom, eu quero agradecer a todos vocês nessa nossa abertura aqui pela participação que vocês têm aqui no nosso portal. O nosso portal é um dos mais ativos das redes sociais, porque, embora nós não tenhamos o maior número de inscritos, as pessoas que estão aqui, elas participam de maneira muito efetiva. Tanto é que eu fui incluído por vocês aqui no concurso do IBEST e eu apareci lá embaixo, né, como jornalista influenciador, estava ali quando eu vi, em 57º lugar. Aí eu falei com vocês que eu estava disputando essa premiação novamente, e aí já subi para a 22ª colocação, vi novamente, já foi para a 11ª colocação e hoje eu estou em 5º lugar. Gente, isso é muito bacana, é muito gratificante. Eu quero mandar um abraço a cada um de vocês que está engajado aqui no nosso portal. São vocês que fazem com que as nossas falas, as nossas análises aqui, elas repercutam, elas sejam escutadas, sejam observadas e sejam refletidas também, né? Então, vamos seguir em frente e muito obrigado. Vou deixar o link para o nosso papo de hoje, tá? Bom, mas eu queria abrir aqui o nosso papo que vai ligar algumas conexões, fazer algumas conexões, né? Em primeiro lugar aqui, o evento ainda do dia 1º de maio está rendendo. Eu vou mostrar para vocês hoje uma matéria da Folha de São Paulo, do UOL, sobre algumas situações que confirmam exatamente o que nós falamos aqui no nosso portal. Bom, em primeiro lugar, vou trazer aqui a criatura, o senhor Silas Malafaia de novo, né? Fazendo um deboche danado desse dia 1º de maio, o que foi, né? E ele está lá nos Estados Unidos inaugurando mais uma igreja, né? Vejam só, né? Como é que essa coisa está se enraizando mundo afora, né? Sobretudo em sociedades muito fraturadas, né? Mas vamos lá aqui, o que ele andou dizendo. Vamos lá. Brasil, eu tô aqui em Boston inaugurando uma nova igreja, tô aqui com meu filho aí, Silas. Eu não vou deixar passar essa. Que fracasso! Dia 1º de maio, até Lula dizendo que a manifestação foi mal convocada. Vocês fazem isso há anos, rapaz. Deixa de desculpas farrapadas, vocês não têm povo, não. E aí? Então, aquela velha ladainha, né? Que o Lula não tem povo. E aí, gente, essa coisa sendo falada de uma maneira tão sórdida, isso aí vai acabando até contaminando pessoas do campo progressista. As pessoas ficam escutando isso o tempo todo, não há nenhuma contraposição. As movimentações para manifestações, elas estão absolutamente repletas de furos, e isso não contribui absolutamente nada, inclusive esvazia o poder político do presidente da República em algum tipo de negociação com o Congresso, com deputados, com os veículos de comunicação, enfim, setores da sociedade de uma maneira geral, né? Que passa a impressão que o presidente da República ele ganhou votos, mas ele já está abandonado, as pessoas não querem mais saber da figura do presidente da República, o que está muito longe da verdade. Mas a criatura festejou no dia uma situação e na outra aconteceu o seguinte aqui. Deixa eu colocar aqui, acho que dá para vocês verem aqui. Site da TV Cultura. O senhor Silas Malafaia tomou uma cacetada já depois que ele recorreu, né? O que aconteceu? Pastor Silas Malafaia é condenado em segunda instância por atacar a honra de Vera Magalhães. A apresentadora do Roda Viva receberá a indenização após pastor divulgar fake news durante a eleição presidencial de 2022. Fake news que quer contar mentira, né? É o pastor mentiroso, é o pastor que engana as pessoas de uma forma consciente. Claro que
na defesa dele, disse, olha, eu fui induzido a erro, enfim. Todas as pessoas do campo do bolsonarismo, quando elas são flagradas e elas são emparedadas pela justiça, elas saem sempre com uma desculpa estapafúrdia. Ah, eu tinha tomado remédio, eu estava nervoso, vocês não me entenderam muito bem, enfim. Tem sempre uma justificativa. Ninguém é homem o suficiente para bancar aquilo que disse, né? O que mostra que nós tivemos à beira de um colapso aqui no nosso país, porque uma nação governada por delinquentes e covardes, evidentemente a coisa não iria dar muito bem, né? Mas aí eu me lembrei aqui de uma situação muito curiosa, vocês todos já conhecem, né? É uma fala que o jornalista Ricardo Boechat fez sobre o pastor Silas Malafaia. E ele jogou ali uma série de adjetivos muito cabeludos, né? E disse também algumas verdades. Bom, Silas Malafaia moveu uma ação contra ele e os dois acabaram fazendo uma conciliação. Sobre essa conciliação, teve uma situação muito engraçada, porque o Boechat, esse áudio é pouco conhecido, eu vou colocar aqui para vocês. O Boechat foi explicar que tinha feito essa conciliação, mas nas entrelinhas ele reafirma uma acusação que ele fez a Silas Malafaia de ser um tomador de dinheiro dos fiéis, né? Ele fala isso de maneira muito en passant, do tipo, olha, não vou dizer que você é um salafrário, tá? Não vou dizer que você é um bandido, não vou dizer que você toma dinheiro dos seus fiéis. Bom, ele está dizendo isso, mas na verdade a mensagem que fica é justamente a negativa daquilo que ele está dizendo, né? Ou seja, as pessoas chamam atenção para aquilo que está na essência do que ele está dizendo. Reparem só, quando o Boechat foi falar sobre esse assunto na Band News, né? Vamos lá, acompanha aqui. De conciliação, os advogados levam as partes dos seus clientes e tal, e ali a juíza daqui do Fórum Criminal de Pinheiros, em São Paulo, como é de praxe, também perguntou se havia alguma margem para que as partes entendessem ali um campo de reconhecimento de seus respectivos equívocos, eventual, isso é o padrão da proposta, e se entendiam que a ação poderia cessar mediante algum tipo de atitude de ambas as partes, cada qual na dimensão que julgasse adequadas e tal. E eu concordei, reconhecendo nesta parte das ofensas específicas que fiz ao pastor, especialmente a que o acusava, na qual eu disse que ele é um tomador de grana dos fiéis, explorador dos fiéis, explorador econômico da fé e tudo mais, que foi o ponto central da ação movida pelo pastor Silas Malafaia. Reconheci, como de fato não tenho nenhum problema em reconhecer, que ali cometi um excesso, cometi uma impropriedade. Não houve discussão quanto ao contexto em que eu estava colocando a minha crítica, a minha abordagem. Não houve discussão quanto ao mérito da minha análise. O pastor reconheceu que o meu direito de emitir qualquer opinião está preservado pela Constituição, é parte do meu trabalho, e eu reconheci que tinha me excedido, tinha cometido ali, naquele ponto específico que o acusava de tomar grana dos fiéis, para usar a frase que eu usei, que aquilo tinha sido um excesso motivado pelo que eu entendi ser também, por iniciativa dele, uma agressão. Bom, então ficou gravado, né, para a história essa situação aí que ficou muito conhecida, né? Brasil afora, até hoje marca muito a figura de Silas Malafaia quando ele se apresenta de uma forma muito histérica por aí, né? Bom, e aí o seguinte, sobre o assunto que eu conversei com vocês aqui, relacionado ao 1º de maio. A matéria aqui que saiu aqui na Folha UOL, né? Matéria essa aqui, acho que dá para vocês pegarem o título aqui. Diz aqui, equipe de Lula culpa ministro e reconhece erros em série com 1º de maio esvaziado. Aliados do presidente veem desarticulação prejudicial ao governo em evento. O ministro Márcio Macedo é mal cobrado. Gente, olha só, eu comentei com vocês. Não tem como um evento dar certo sem ninguém se envolver no evento. Principalmente o presidente da República. Ele ficou de passageiro nessa história. E ele é o principal líder político das forças progressistas hoje no Brasil. Se ele não se pronuncia sobre um assunto, o assunto não ganha relevância alguma.
Então, eu tenho advertido aqui de como é fundamental um líder ter pessoas ao seu redor que façam alertas, que discordem, que mostrem a realidade, porque se isso não acontece, de fato, o presidente da República vai estar exposto a novas situações como essa, né? Diz aqui o texto, né? O entorno de Lula aponta uma série de erros na organização do ato em comemoração ao Dia do Trabalhador, na quarta-feira, e na própria participação do presidente, da falha pela escolha do lugar distante do centro, a tímida convocação de parlamentares e apoiadores, aliados do presidente veem desarticulação prejudicial ao governo no evento. Se tivesse sido bem informado sobre a baixa expectativa de público, Lula não precisaria ter confirmado a presença. Gente, foi exatamente isso que eu conversei aqui com vocês. Após o fiasco, interlocutores avaliam que seria preferível que ele tivesse adiantado a ida ao Rio Grande do Sul, assolado por fortes chuvas e que precisa de ajuda federal em vez de participar do ato. E aí, gente, eu tenho visto muitas avaliações na internet de pessoas que são simpáticas, né, que ficaram também simpáticas ao Lula, né, e ao PT, que ficaram também com essa interrogação, né, como é que essa situação toda aconteceu? E aí veio uma tese que eu discordo, com todo respeito, meus queridos amigos aqui progressistas nas redes sociais, que isso foi feito de propósito. O Lula chegou e falou ali do Boulos, né, pediu voto para o Boulos, que isso foi de propósito, que as coisas ali foram de propósito, porque isso gerou uma série de publicações por parte da direita de uma forma que não se conseguiria de outro modo, né? Gente, olha, me desculpe, mas isso é uma visão absolutamente romântica, porque não existe esse tipo de estudo, não existe esse tipo de conhecimento, não existe esse tipo de envolvimento do presidente da República com essas estratégias de rede social. Porque se tivesse, a gente não estaria todos os dias aqui criticando, mostrando que o presidente da República está absolutamente ausente das redes sociais, dos canais progressistas. Ele não visita os canais progressistas. Os canais progressistas estão batalhando contra a insanidade por conta própria, por dever patriótico, o dever intelectual, o dever da ideologia que nós defendemos de um país mais humanista, um país erradicando as suas desigualdades. E o presidente da República, que não é uma pessoa muito ligada à internet, com as experiências que ele foi levado, como por exemplo aquelas lives de terça-feira de manhã que foram pífias, e a gente falou aqui, enfim, ele deve ter ficado com cisma dessa história. Então tem um problema muito sério aí, que não é só com o ministro Márcio Macedo, não. Você crucificar ali uma única pessoa e não fazer uma autocrítica no entorno, inclusive arrastar o presidente da República para o que está acontecendo, é um erro muito grave, é um erro que prejudica não só o governo, mas prejudica a nós todos enquanto nação, enquanto civilização, porque isso fomenta cada vez mais essa insanidade toda que a gente conseguiu varrer, né? Pelo menos escantear essas pessoas, até muitos irem para a cadeia depois das eleições de 2022. Então, gente, olha, não é para a gente ficar romantizando, não. É para a gente fazer uma análise crítica, corrigir rumos e ir para frente. É assim que funcionam as relações no mundo da política, né? Colocar a culpa numa pessoa como um espantalho, um fantoche, é fácil, né? A gente terceiriza a nossa responsabilidade. Bom, e o nosso espaço aqui não está aqui para isso, né? Eu acho que é por isso que vocês todos aqui têm se engajado tanto aqui no nosso portal para a gente ajudar a empurrar o nosso país para frente, né? Vamos em frente, gente. Está em tempo ainda de corrigir essas situações e a gente vai voltar a esse tema novas vezes, tá bom? Um grande abraço e até mais tarde. Tchau!